Que Deus seja louvado, que Deus seja exaltado, que Deus seja engrandecido para todo sempre, pelo seu amor, pela sua grandeza, pelo seu poder, e por sempre estar nos revelando a sua palavra, estar nos revelando os mistérios contidos nas Santas Escrituras, e assim transmitindo sua vontade, transmitindo seu querer, transmitindo todo o seu propósito para conosco, por meio da sua palavra, por meio da Bíblia Sagrada. E acompanhando as lições, vamos estar, portanto, fazendo a lição diária de hoje, dia 5 de agosto de 2024, vamos estar fazendo a leitura no livro de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 1, do versículo 21 ao versículo 26. Vamos estar fazendo a leitura desse texto tão maravilhoso, esse texto tão bom, tão proveitoso, e vamos estar então lendo e discutindo ali os versículos, comentando os versículos, que a gente vai estar então aprendendo, que vai estar então adquirindo conhecimento pela sua palavra. E assim o título da nossa lição de hoje, ela é Por Divina Indicação. É o título da nossa lição de hoje, aí em Atos capítulo 1. Por Divina Indicação, onde vemos Deus orientando, Deus dando decisão, Deus então falando, indicando a vontade dele, a escolha dele, o propósito dele. E vamos estar lendo esse texto de hoje, que vai falar ali como Deus intervém, como Deus participa nas tomadas de decisão dos seus filhos, dos seus servos, da igreja. É necessário, pois, que os homens que nos acompanharam todo o tempo, que o Senhor Jesus andou entre nós, e começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um desses se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos, qual desses 2 tens escolhido, para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar, a perdição, né? E lançaram sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Temos então nessa leitura aí o seguinte, vamos então aí observar o seguinte ponto. Havia critérios para a escolha do ministro, do apóstolo, daquele que iria exercer o ministério ali apostólico e iria exercer ali a função de dirigir, de testemunhar, pregar o evangelho, gerir ali o povo cristão, o povo de Deus, a igreja. E não era qualquer um, não era de qualquer forma, não seria feito ali a escolha de qualquer maneira, não, igual nós fazemos hoje, como nós decidimos hoje. Decidimos por votação, achamos que qualquer que não sabe para onde está ventando tem o direito de votar o que ele acha, tem o direito de votar o que ele pensa. Não tem votação, não tem isso não. Vemos aqui que existem critérios, existem formas certas, formas corretas, formas bíblicas para que seja feita escolha de uma coisa tão séria que é um ministro, um presbítero, um servo, um missionário. Existem critérios. E nenhum dos critérios não é qualquer um opina, qualquer um vota. Não é isso. Vemos aqui a escolha de Matias. Não foi assim. Tinha critérios. E vemos aqui quais eram os critérios. Acabamos de ler. De todos os que acompanharam conosco durante todo o tempo. De todos que nos acompanharam desde o início. De todos que nos acompanharam desde o começo de tudo. Desde João Batista. A gente acabou de ler aqui, desde João Batista até o dia que o Senhor Jesus ascendeu aos céus, até o dia que Jesus foi elevado às alturas e voltou para o seu trono, voltou para a sua morada celestial que ele habitava antes, que ele vivia antes, até vir à terra, até a volta de Jesus, desde o batismo de João Batista. Então, desde o início até aquele momento, acompanharam os discípulos. Esse era o critério. Não é qualquer um, não. É quem acompanhou, viu as realizações dos milagres, viu as curas, viram a ressurreição de mortos, viram o Senhor Jesus falando, ensinando por parábolas, explicando as parábolas, acompanharam o Senhor Jesus em cada estadia, onde ele ia, onde ele dormia, onde ele comia,
como ele tomava decisões, como ele resolvia problema. Surgia problema no meio deles, surgia problema, quem é o maior? Quem é o maior? Eu sou o maior, eu sou o mais bonito. Não, eu que sou o mais bonito, eu sei mais que vocês todos. E quando começava problemas, como que o Senhor Jesus resolvia? O Senhor Jesus resolvia com sabedoria, porque ele era a própria sabedoria. E o Senhor Jesus então tomou uma criança, mostrou que qualquer que se tornar como uma dessa criança seria o maior no reino. Então analisa como Jesus resolvia problemas. Então quem desde o início aprendeu a resolver problemas, aprendeu a resgatar pessoas, aprendeu a alcançar pessoas destruídas, alcançar corações quebrados, alcançar lares desfeitos. Analisa o caso do Gadareno. O endemoniado Gadareno, lá do capítulo 8 de Lucas, ele perdeu a família. Era uma pessoa que não tinha amizade, não tinha relação, convívio social. E o Senhor Jesus restaurou isso. Porque o Senhor Jesus expulsando os demônios, curando ele, o Senhor Jesus restaurou a família dele. Agora ele podia voltar para a família, viver em família. O Senhor Jesus agora proporcionou que ele pudesse viver em sociedade, arrumasse um emprego, trabalhasse, tivesse uma vida normal, uma vida digna. O Senhor Jesus então alcançando pessoas desfeitas, pessoas quebradas, pessoas moribundas, um zumbi, um morto-vivo, e o Senhor Jesus transformando essas pessoas em pessoas úteis, pessoas limpas, lavadas, regeneradas, transformadas. E eles então, falou, um dos critérios tem que ter acompanhado desde o início, tem que ter visto essas coisas ter acontecido, tem que ter acompanhado e visto essas coisas acontecerem cada dia, para saberem também resolver problemas que surgem, saberem também alcançar pessoas destruídas, pessoas sem lares, pessoas moribundas. Tem que ter nos acompanhado desde o início. Era esse o critério da escolha de quem ia ocupar o lugar de Judas. Vemos também que hoje, para exercer o ministério, hoje também, para ser um ministro, hoje também, para ser um missionário, um obreiro, para ser um pastor, um presbítero, para ser um servo, um ministro, um pregador de escola dominical, um professor de escola dominical, vemos que hoje, para ser um servo atuante na obra, ser um servo ativo e proativo na obra, nós vemos que também tem critérios. Não é qualquer um, não. Não é qualquer um por seus próprios méritos, por suas próprias vontades. Não é qualquer um, não. Pelo seu próprio desejo, pelo seu próprio querer. Não é assim, não. Também existem critérios. Mas não é como critério na escolha de Matias. Na escolha ali de para ocupar o lugar de Judas. Não. Porque aquele critério ali era daquela época. Teria que ter acompanhado os discípulos, teria que ter andado junto com os apóstolos, todo o tempo, está assim escrito, todo o tempo, dia e noite, dias após dias, eram os critérios daquela época ali. Hoje ninguém está nesse critério. Hoje ninguém acompanhou Jesus no ministério dele e hoje ninguém dormiu e acordou junto de Cristo. Não, hoje fisicamente, não é esse critério. Mas hoje, para ser um pastor, para ser um presbítero, preste atenção, para ser um missionário, não é de qualquer maneira não, meu amigo. Você acha que é fazer um cursinho e pronto, sou um pastor? Você acha que é assim? Vou fazer um cursinho e pronto, me tornei missionário. É simples assim? Você acha que é prático assim? Não, tem critérios. Para os outros aí, para as igrejinhas aí, para as denominaçõezinhas que todo dia surge uma, qualquer comedor de angu vira pastor. Qualquer um vira missionário. É simples, da noite pro dia se torna pastor. É simples. Na cabeça desse povinho aí, ser pastor é simples. Faz um cursinho e pronto. Não precisa de mais nada. Você se autodeclara. Você se autoproclama um apóstolo. Você se autodeclara. Sou pastor. E pronto, é pastor. Acabou. Simples, né? Mas na Bíblia não é assim, não. Sou pastor. Não é assim, não. Se você lê Tito, capítulo 1, do versículo 5, se você observar ali esse texto, fazer essa leitura toda, até o versículo 9, você vai ver que existe características, existe qualificações para ser um presbítero, para ser um pastor. Não é de qualquer maneira, não. E se você for ler as características, e que eu vou ler aqui, eu quero que no final da leitura você me responda. Você tem essas características? Você que quer ser pastor, você que quer ser presbítero, qual característica dessas aí tá te faltando?
Ou não tá te faltando nenhuma? Ou você tá nota 10? Que bom! Existem critérios, além de ter seu cursinho que você acha que é tão importante para você. Tem que ter qualidades, qualificações. Vamos ler? Título, capítulo 1, do versículo 5 em diante, até o versículo 9. Por esta causa, te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. Aí começa agora as qualificações. Alguém que seja irrepreensível. Irrepreensível. Não pode dar motivo para ser repreendido. Não pode dar motivo para que alguém o repreenda. Fez alguma coisa errada, falou alguma coisa errada, fez algo que não devia ter feito, fez algo que te sujou, deu motivo de ser repreendido. Irrepreensível, marido de uma só mulher. Se o camarada quer ter amante, se o camarada quer ter 10 mulheres, se o pastorzinho aqui quer ser igual o pastor de Brejetuba, já saiba, já não tá na qualificação. Marido de uma mulher, não tem amante aqui não, tá? Não tem outra mulher aqui pro camarada querer ter 2, querer ter 3, não. Adultério tá errado. Que tenha filhos crentes, não acusados de dissolução. Então eles não podem ser acusados de desobediência, acusados de indisciplina. Os filhos dele, do pastor, do presbítero, têm que ser fiéis. Os filhos dele têm que ser fiéis. Então não pode ser filhos acusados de dissolução. Nem são insubordinados. Tem que ser filhos obedientes. Tem que ser filhos fiéis, filhos obedientes. E aí? Essa qualificação também aí, para muitos pastores. Tá legal? Tá bacana? Tá, você tem essa qualificação aí, pastor? Você que é pastor, tá certinho isso aí também? Além de ser irrepreensível, seus filhos também você mantém eles, graças a Deus, na obediência, no caminho certinho, na linha? Porque, vemos aqui, é indispensável que o bispo seja irrepreensível. Então ele tem que ser irrepreensível. Despenseiro de Deus. Não soberbo, não arrogante. Que eu conheço de pastor nariz empinado que acha que sabe muito, que eu conheço de pastor, que eu não vou falar denominações, eu deveria falar, mas não vou falar. Pessoalmente eu falo cada denominação, e denominação famosa, tá? Denominação que vai ver e tem na sua rua aí. Pastor narizão empinado, pastor soberbo, pastor que acha que sabe muito, pastor que acha que é muita coisa. Não soberbo, não arrogante. É uma característica. E aí você tem essa característica? Além de irrepreensível, além de ter os filhos na linha, você também pode dizer que você não é soberbo, você não é arrogante, você é humilde, Então que bom, então você tem também mais uma qualificação, meu amigo. Nem irado, não pode ser iracundo. Se o camarada fica nervoso, facinho, não atende, não é uma qualificação pro presbítero, não é uma boa qualificação pro pastor. Eu tô falando presbítero e pastor porque é a mesma coisa. Aonde você lê aqui falando presbítero, você lê posteriormente Paulo falando assim, convém que o bispo seja. Então, ou seja, o presbítero que ele falou no verso 5, aqui no versículo posterior aqui, ele está falando que o bispo é a mesma coisa. O presbítero e o bispo é as mesmas características. Não tem diferença, igual muitos aí falam, que tem hierarquia, né? Abaixo é o pastor, o presbítero, acima do presbítero é o pastor, depois tem acima do pastor tem um bispo, aí tem um presidente do... Não tem nada disso. É presbítero, é o mesmo pastor, é o mesmo bispo. É o que a gente lê aqui. Olha o versículo 5. Constituir-se presbítero. Olha o versículo 7. Porque é indispensável que o bispo seja... Tá vendo? É a mesma coisa. Mas os bonitos, que sabem muito, falam que não é a mesma coisa não. Fala que é hierarquia. Então deixa eles falar como eles querem. Biblicamente é a mesma coisa. Beleza? Então vamos continuar aqui, Porque é indispensável que o bispo, pastor, presbítero, seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não iracundo. Cabra fica brabo, fica irado, encolerizado à toa. Se ele é brabão, se ele é nervosão, ainda vem explicar que o meu sangue ferveu, não aguentei não, eu discuti mesmo. Meu amigo, você discutiu mesmo, não aguentou não? Então você não tem característica de presbítero não, meu brother. Então você não tem característica de ser pastor não. Sai disso, sai, vai ser um membro normal lá. Porque se você é brabão, já saiba que a característica de um pastor não pode ser brabão. Se você é brabão, você então não serve.
Para pastor não, serve para outra coisa. Limpar um banco, zelar, abrir a porta do templo, passar um paninho nos bancos. Você serve para outras coisas, brabo, nervosão. Agora, para ser pastor, não pode ser irado, não dado ao vinho, nada. Nem violento, agressivo, não pode ser violento não, pode ser agressivo não. Espancador, tem tradução corrigida falando espancador, que eu estou usando a tradução atualizada. Não pode ser espancador, violento, agressivo. Tem pastor aí que é brabão, chega até cair na pancada, dá mole com ele. Eu conversei com um dia lá em Cachoeira Itapemirim, diz ele que numa convenção de pastores, se deixar, entram em vias de fato. Entram em vias de fato lá na convenção de pastores. Rapaz, eu não quero nem passar perto. Pastores, brabo, quase entrando em vias de fato. Pastores, nunca. Pastores não é qualquer coisa. Pastores não é não, porque pastor não tem essa característica. Não tem. Pastores não tem essa característica de ser irado e ser violento, ser agressivo. Ele não mata uma mosca. Tem uma mosca voando aqui. De vez em quando vocês vão ver, tem uma mosca voando aqui. Um pastor, muito mal, mata essa mosca que está atrapalhando. Muito mal. Não é digno de levantar um dedo para agredir ninguém, para ofender ninguém, ameaçar, de bater, de brigar. Não tem isso não. Pastor não, a gente está lendo aqui. Tito, capítulo 1, tô citando aqui para você acompanhar, tá bom? Que não é eu que tô falando, não, tá escrito. A qualificação dele. Que se não tem essas qualificações, não serve. É pastor porque ele se elegeu. É pastor porque ele se declarou como. É pastor porque ele se proclamou pastor. Ele que se declarou, ele que se fez pastor. Que pastor mesmo não é assim não. Tá aqui como que é um pastor. Não ira, não é violento, ele não briga, não entra em vias de fato, não tem esse negócio que meu sangue esquentou. É uma pessoa que é marido de uma mulher só, ele não trai a mulher dele, ele não tem 2, 3 mulheres, não tem. E muito menos da igreja, tá? Fiel da igreja, trair a mulher com fiel da igreja, piorou mais ainda. Então, ou seja, o pastor de Deus, que não se autoproclamou pastor, igual a maioria das denominações aí, meu amigo, a característica dele é aqui, ó, pautada aqui na Bíblia. Ele não é dado ao vinho, ele não é arrogante, ele não é soberbo, ele não tem mitideza nenhuma. Você nem sabe que ele é um pastor tão humilde que ele é. Ele anda igual aos outros, ele é igual aos outros. Ele não tem relógio de ouro, não. O seu pastor usa relógio de ouro? Ele não usa, não. Ele não anda de Range Rover, não. O seu pastor anda de Range Rover? Que legal, hein? Nossa, que bênção. Nossa, que maravilha divina, né? Que bênção, você tem Range Rover, pastor que anda de Range Rover, nossa, é muita bênção, né? Mas o pastor mesmo do Senhor não é soberbo, não é orgulhoso, não é metido, não se importa com o sapatinho dele de marca não põe a lama, ele não se importa se ele está usando uma camisa de marca ou não, ele não se importa se é Range Rover ou se é um Fiat Uno, ele se importa com as almas, ele se importa que as almas não vão para o inferno, ele se preocupa que as almas se salvem, ouvem o evangelho e se convertem. A preocupação dele é essa, e que membros de sua igreja não se iludem com o mundo e não se percam no mundo, se desviem. O interesse dele é esse. Ele vela dia e noite em oração para esse fim. E não soberbo, não orgulhoso, amante de dinheiro. Vamos falar aqui, amante de dinheiro, ganancioso. Vamos continuar a leitura aqui. Nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Olha, quem acompanha meu canal vê que eu todos os dias, todas as lições, eu dou uma martelada na ganância. Algumas lições eu dou uma pegada na ganância. Deus não quer ganância. Deus não quer cobiçoso. E infelizmente tem pastores que entram por causa dos 5 mil que ele vai ganhar. Ele entra porque ele sabe que vai ganhar seus 8 mil. Aí por causa do zoião, que é do tamanho de uma laranja, o camarada cresce o zóio no dízimo, cresce o zóio no salário, cresce o zóio na Range Rover, cresce o zóio no casão que ele vai morar de piscina, cresce o zóio em bens materiais, que ele vai pro inferno por amar bens materiais. Eu falo isso com prova aqui na Bíblia, tá? Quem ama os bens materiais, quem ama os tesouros desta vida, tá lascado, porque para Deus não tem isso. O mundo não tem que ocupar espaço nenhum nas nossas vidas. Não estou falando que nós não podemos ter conforto. Não estou falando que nós não podemos tomar banho de piscina e não podemos ter um ar-condicionado. Não estou falando isso. Você não pode ter um Corolla. Não é isso que eu estou falando. Estou falando isso? Agora eu estou falando quando você prioriza isso. Materialismo. Quando você prioriza, coloca em primeiro lugar o conforto, o mundo. Coloca em primeiro lugar o status. Isso estou condenando. Porque isso a Bíblia condena. Isso eu estou condenando. Em primeiro lugar não vem o conforto. Em primeiro lugar não vem o status. Em primeiro lugar não vem a riqueza. Em primeiro lugar não vem a conta no banco com 10 mil, não.
Em primeiro lugar, não vê um salário astronômico aí, pastor assalariado, que a profissão dele é pastor. Ele é pastor não é porque ele foi chamado, não. Ele é pastor porque ele é um profissional. Ele é um empregado. Um empregadozinho profissional. Aí ele é pastor por causa disso. Ele vende sermão. Ele vende. Cada sermão dele tem um valor. Custa R$100. Cada pregação dele tem um valor. É R$200. Ele é assalariado para pregar. Ele ganha, a profissão dele é isso. Isso eu tô condenando. Tô condenando biblicamente. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, versículo 3. Você verifica ali que o pastor, ele não tem que pensar nisso, nesse materialismo. Ele não tem que pensar nessa ganância, pensar em salário, em dinheiro, não. Ele tem que pensar nas almas. Ele tem que ser voluntário. Ele tem que pensar na pregação que vai transformar vidas, que vai resgatar vidas. Isso que ele tem que pensar. E não quanto que eu vou ganhar, qual é a casa que eu vou morar e o que eu vou ter. Não isso. Se você é assim, aqui ó, Tito capítulo 1 fala que você não é pastor. Sai desse ministério. Sai, enquanto há tempo. Mentiroso. Sai disso. Enganador. Ganancioso. Sai dessa vida. Para ser pastor, ministério não foi para você não. Se você ama dinheiro, se você ama o resplendor do mundo, se você ama o conforto, se você coloca em primeiro lugar qual é o carro, qual é o dinheiro, qual é a casa que você vai morar, para ser pastor, se isso vem em primeiro lugar, você não é pastor nem aqui e nem em lugar nenhum. Porque o verdadeiro pastor, ele está entregue às almas. Ele se oferece como um sacrifício. Ele oferece o seu corpo como um holocausto, como um sacrifício. Sacrifício vivo e agradável a Deus. Ele se oferece. Então, não importa. Eu sei que eu preciso comer. A igreja vai providenciar meu arroz e meu feijão. Eu sei que eu preciso andar. Eu vou pedir à igreja para me ajudar na minha bicicleta. Porque às vezes eu não tenho dinheiro nem para trocar a catraca da bicicleta. Vou pedir ajuda aos irmãos para me ajudar no meu calçado. Me ajudar. Beleza, isso é uma coisa. Isso é uma coisa. R$8.000 para vender pregação é outra coisa. R$10.000. Range Rover, suíte, mansão com piscina para pregar e vender pregação é demais, meu brother. É demais. Se você encontra base bíblica para isso, você é um enganador mentiroso, porque não existe base para isso. Existe base, digno é o obreiro do seu salário. O obreiro é digno do seu salário. Mas não quer dizer que ele tem que ser materialista, igual os bonitos são. Não está escrito que o obreiro ser digno do seu salário, quer dizer então que ele tem que ser materialista e colocar em primeiro lugar o seu conforto, o seu status, o seu bem-estar. Não, isso é outra coisa. Isso é carne, o nome disso. Carnalidade. O nome disso é carne e não espiritualidade. Versículo 8. Antes, ele tem que ser hospitaleiro, amigo do bem, tem que ser sóbrio. Olha, tem que ser entendido, sóbrio, tem que ser atento, prudente, sóbrio. Justo, tem que ser justo, caloteiro, que não gosta de pagar os outros, tem que ser justo, anda errado, não quer pagar os outros não, quer dar golpe nos outros, quer enganar os outros, seu enganador, mentiroso, tem que ser justo. Olha aqui a característica do pastor, justo, e olha a próxima característica, santo. Eita, aí que piorou, santo, pastor tem que ser santo, camarada carnal, promíscuo, pornográfico. Meu amigo, o que tá cheio de pilantra, que eu acabei de falar aqui, que é conforto, que é dinheiro, que é salário, que é 8.000, que é 5.000, e quer ser santo. Você olha a vida dele, é um exemplo do pecado. É carnal, é pecaminoso, não tem nada de santidade. Ser santo é ser separado, não tem nada de ser separado. Dá vergonha, dá vergonha. Eu tenho vergonha de alguns. Tenho vergonha. Quando eu vejo o doutor lá, narizão empinado, sabidão, vestido igual um juiz, sapato dele custa lá não sei quantos mil, sai de dentro do seu Range Rover. Quando eu vejo esse caboclo descendo com o reloginho de ouro, tá lá, chegou o santo, chegou o justo que tá em Tito capítulo 1, tá ali. Só Deus sabe se esse ganancioso, se esse comedor de gordura, de fiel, só Deus sabe do coração dele. Mas nós vamos ler a lição de hoje. Deus sabe o coração de todos. Deus conhece. Irmão, sobre qualificação, sobre critérios para ser ministro, para ser um pastor, tem 1 Timóteo capítulo 3, não dá para ler tudo. Tem 1 Pedro capítulo 5, não dá para ler. É pouco tempo, não dá. Mas eu só quero dizer, só rapidamente, só com essa leitura de Tito, que para ser um ministro, meu amigo, existem critérios e qualificações. Igual para ser um escolhido ali para tomar o lugar de Judas, existia critérios.
para ser um pastor hoje, para ser um servo hoje, tem também características, tem também qualificações. E nem todos os pastores que estão indo ali para frente têm as características. É isso que eu quero dizer. Nem todos os líderes que eu estou vendo aí na direção, pastoreando, têm qualificação. Então o que eu quero dizer, existe até hoje critérios. E os critérios têm que ser atendidos. Se não atender esses critérios, não serve. Se não atender esses critérios, não é pastor. Não tem característica de um. Sai disso, não é. Versículo de número 24 da nossa lição. E orando, disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos. Tu, Senhor, que conhece o coração de todos. E orando, esse versículo 24. Então o que eu quero frisar aqui? Que eles oraram. Antes de tomar uma decisão, antes de escolher o substituto de Judas, antes de tomar uma decisão tão importante na igreja, antes de tomar uma medida tão séria, tão importante ali na igreja, os discípulos oraram. Tu, Senhor, que conheces os corações. Observa, o hábito da oração tem que ser uma coisa, assim, da nossa vida, tem que fazer parte da nossa vida. Orar antes de tomar decisões. Orar antes de tudo. Antes de fazer qualquer coisa. Antes de escolher qualquer coisa. Orar. Nós não podemos fazer de qualquer maneira, de acordo com o que a gente acha. Nós não temos que fazer conforme nós achamos que tem que ser. Não, nós temos que fazer de acordo com a orientação de Deus. Nós temos que ter o hábito de consultar o Senhor Deus antes de tomar qualquer decisão. Nós temos que ter esse hábito. Isso tem que fazer parte da natureza cristã. Isso tem que fazer parte do crente. Se você é um cristão, é um servo de Deus, se você é um crente, uma coisa que tem que fazer parte da sua vida é orar antes de tomar qualquer decisão. E isso eu estou falando não só no âmbito espiritual. Escolher um ministério, escolher um grupo que vai ser o grupo de louvor, orar por esse grupo, consagrar ele, separar ele para Deus, entregar cada membro desses na mão de Deus para uso do Senhor, escolher um obreiro, reconhecer um obreiro, enviar um missionário. Então, eu quero dizer, seja qual for a função, diácono, qual for a função, qual for a decisão espiritual, não só nesse âmbito espiritual tem que ser tomado decisões, mas também no dia a dia. Eu vou comprar um carro, vou comprar uma moto, vou comprar uma casa, um sítio. Você senta e ora e pede primeiro a permissão de Deus. Você primeiro pede a orientação do Senhor. Primeiro você ora, você pede esclarecimento de Deus, porque o Senhor Deus sabe tudo. O Senhor sabe o que está certo e o que está errado. O Senhor sabe coisas que vai te dar problema lá na frente. O Senhor Deus sabe de coisas que vai te causar dano futuro. Então, para evitar esse problema, para evitar esse dano, às vezes orar e pedir ao Senhor Deus orientação, pedir ao Senhor Deus para escolher, para ajudar na tomada de decisão, é o melhor caminho. Não só no espiritual, mas também no material. Até para te falar a verdade, pra você comprar uma roupa, pra você comprar um tênis, ora e pede ao Senhor Deus. Eu aprendi isso. Eu ainda era um adolescente ainda, no ano de 1999. Eu tinha 12 anos de idade e a minha mãe foi comigo numa loja para me comprar um tênis. Aí eu escolhi um tênis que eu achei bonito e comprei esse tênis. Meu amigo, na primeira semana que eu usei esse tênis, não gostei. Achei ele ficou grande, achei que ele não ficou bem, eu comecei a me sentir incomodado com esse tênis. Aí eu falei, poxa vida, perdi R$80. Ele custava R$80 esse tênis. Poxa vida, é tão difícil e agora perdi um dinheiro com um tênis que eu não vou gostar, um tênis que eu não vou poder usar. Aí um rapaz lá, ele falou o seguinte: ó, eu tenho um aqui, vê se você gosta desse, que eu troco com você. Aí eu fico com o seu e você fica com o meu. O dele era mais inferiorzinho, tá? O dele era mais inferiorzinho, mas serviu melhor em mim e me atendeu melhor do que o outro. Fiz negócio, então usei esse tênis que eu fiz negócio até ele acabar. Aí eu e minha mãe chegamos a uma conclusão: Júnior, antes de comprar qualquer coisa, vamos orar antes. Vamos orar antes, até para comprar um tênis. Antes de tomar qualquer decisão, vamos pedir a Deus sabedoria pra gente poder não realizar algo que depois a gente vai se arrepender, que depois vai ser ruim. Então a gente não sabe o futuro. Deus sabe o que é bom pra nós e o que não vai ser bom pra nós. Então vamos pedir para que Ele nos ajude na escolha, na tomada de decisão. E eu comecei então a fazer isso. Irmãos, nunca mais me arrependi de nada. Porque antes de eu comprar um tênis, uma roupa, eu orava. Antes de comprar uma bicicleta, eu orava. Antes de comprar qualquer coisa, eu orava. E orando, eu então entregava nas mãos de Deus e o Senhor me ajudava na escolha. O Senhor Deus então providenciava. E o que não era bom pra mim, eu já pedia pra Ele tirar. Eu já pedia pra não dar certo. O que não fosse bom pra mim, eu já pedi a Deus já pra não deixar acontecer. É uma negociação de uma casa. Se não for boa essa casa pra mim, não deixa acontecer. Não deixa o negócio fluir. Não deixa o negócio acontecer.
Porque o Senhor Deus sabe se o que eu vou comprar vai ser uma casa que vai ser boa para mim ou se vai ser uma casa que não vai ser boa para mim. Então antes, ora e pede orientação a Deus. Eu tô falando isso porque no dia de hoje nós estamos no momento, eu e minha esposa, em tomada de decisões. E realmente que envolve escolhas, que envolve comprar, vender. Nós estamos nesse contexto e nós estamos orando para que o que não for da vontade de Deus, Deus não deixe acontecer. Deus não permita que vá à frente. Deus não permita que vinga. Mas aquilo que vingar, aquilo que for à frente, aquilo que der certo e não tiver enrolação, aquilo que tiver o caminho desobstruído, então, Senhor, é porque eu vou entender que é o Senhor que está abençoando. Agora, quando vir dificuldade, vir problema, vir empecilhos, eu vou entender que é o Senhor não permitindo acontecer. E hoje, então, nós estamos agindo assim, orando, pedindo esclarecimento a Deus em tudo. E você também faça isso no dia a dia. Se você vai estudar, fazer uma faculdade, peça orientação a Deus. Qual faculdade? Qual vai ser o curso que vai atender a vontade de Deus em primeiro lugar? É atender pessoas? É essa área da saúde? Peça a Deus para que sirva uma bênção. Você trabalha, exerce uma profissão, você ganha o seu e ainda seja usado por Deus para abençoar as pessoas. Qual é a faculdade que vai fazer? Um professor? Que Deus te abençoa. Então você vai cursar, fazer essa licenciatura, Deus vai te abençoar e você vai ganhar o seu depois que essa sua formação e ainda vai ser usado por Deus ainda para abençoar muitas outras pessoas. Qual faculdade você deve fazer? E o Senhor vai te dar sabedoria. Você vai escolher uma que vai ser boa para você. E tudo para casar, cônjuge, escolher um noivo, escolher uma namorada, uma casa. Peça orientação a Deus em tudo para o seu próprio bem. Isso que nós aprendemos aqui em Atos dos Apóstolos. Eles foram escolher um servo, mas oraram antes. Pediram a orientação de Deus antes. E como o título da nossa lição fala, o Senhor Deus então, uma indicação divina. O Senhor Deus então indica. O Senhor Deus então escolhe, demonstra e revela qual que seria então o ocupante da vaga do traidor Judas Iscariotes. O Senhor conhece os corações. Outra afirmação importante. O homem não conhece o coração de nenhum outro homem. Não tem como ali Pedro saber o que passa dentro do coração de Tomé. Não tem como Pedro saber o que passa dentro do coração de João, de Tiago. Não tem como ali um homem saber o que passa no coração do Matias, o que passa no coração do José. Não tem como um homem saber o que passa no coração de cada um. Mas eles são cientes do seguinte: o Senhor conhece o coração de todos. Ninguém fica oculto diante da face do Senhor, diante dos olhos do Senhor. E eu volto a frisar mais uma vez: pastorzões enganadores, mentirosos, pastorzões brigões, pastorzões que amam dinheiro, pastorzões adúlteros, com os olhos cheios de adultério, pastorzões carnais, pastorzões que não são pastor. Eu falo uma coisa para vocês: Deus sonda os corações e Ele sabe se você é sincero, se você é verdadeiro ou não. Deus sabe. Você engana nós. Você engana a igreja ali que está bancando o seu salário milionário. Você engana nós, os homens, mas você não engana Deus. Você não passa despercebido diante dos olhos daquele que você vai prestar conta um dia. Beleza? Apocalipse capítulo 2, no versículo 23, fala sobre isso. E Deus falando a uma igreja que o Senhor sonda mentes e corações, que se não houvesse o arrependimento da prostituição ali, o Senhor Deus fala, sabe o quê? Que Ele julgaria, botaria de cama ali a desobediência ali de quem desobedecesse. E Ele falou, sabe o quê? E todas as igrejas saberão que eu sondo mentes e corações. O Senhor Deus sonda tudo. Não há nada que fica oculto diante dos olhos do Senhor. O Senhor sonda, sabe, conhece todas as coisas. Os apóstolos falaram isso ali. Senhor, tu conheces corações. O Senhor sabe quem vai ocupar essa vaga. Então, Senhor, elege ele, levanta ele, chama ele, mostra hoje para nós quem é ele. E nós vamos reconhecer ele e vamos abraçar ele. Mostra para nós quem vai ser o apóstolo, quem vai ser o presbítero. Mostra para nós quem vai ser o ministro e nós vamos abraçar ele, nós vamos reconhecer ele. Só revela-nos quem é. Deus sonda corações, Ele sabe que você está pensando, Ele sabe que eu estou pensando e não passa despercebido nada diante do Senhor. Portanto, aquele que pensa que está enganando alguém, saiba que não está enganando nada. Deus sabe tudo, Deus sonda tudo. Versículo 26, finalizando a nossa lição: e os lançaram sortes, vindo a sorte recair sobre Matias. Então caiu a sorte sobre Matias. Mais uma vez eu falo do título da nossa lição. Deus então ali revela, Deus ali então mostra quem Ele escolheu. Porque é Deus que escolhe os seus ministros. Deus que escolhe quem Ele quer para ocupar o cargo, a função que Ele quer. É Deus que escolhe, não somos nós. Não é um homem que escolhe outro homem. As igrejas aí fazem isso errado.
As igrejas fazem isso, mas fazem isso errado. Eles fazem eleições, fazem votações, e o homem não é nada para escolher outro homem. O homem não sabe nem o que comeu ontem, não sabe nem o que almoçou ontem, o que você comeu ontem, não sabe nem o que comeu, e quer escolher quem vai ser ministro, quer escolher quem vai ser o quê. Rapaz, a gente não sabe de nada. Nós temos que nos dobrar debaixo da orientação de Deus, nós temos que nos curvar debaixo da escolha de Deus, debaixo da vontade de Deus, da decisão máxima dele, e nós temos que aceitar aquilo que ele levanta, aquilo que ele escolhe. E se nós não fazemos isso, se nós não nos submetemos à escolha de Deus, nós estamos em desobediência, nós estamos em pecado, porque Deus escolhe e nós rejeitamos. Não pode ser assim. Então, eu sempre faço comentário da lição do domingo no início, né, do nosso vídeo. Hoje eu estou fazendo no final, né, já estou encerrando o vídeo. A lição do domingo vai falar enviado pelo Espírito Santo, que vai ser sobre a escolha de missionários. Deus então escolhendo Saulo, escolhendo Paulo, Barnabé para a obra missionária. Então aqui o Espírito Santo enviado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo enviando. O Espírito Santo então enviando servos para a obra, enviando os escolhidos que ele escolheu, que ele preparou. E é o Espírito Santo que capacita. É o Espírito Santo que capacita cada servo, para que ele então execute os planos de Deus, executa o ministério que ele recebeu. E vemos aqui divina indicação. Vemos então a lição de hoje, Deus escolhendo. É Deus que escolheu Matias. Deus levantou Matias. E o Matias agora, dotado pelo Espírito Santo, enviado pelo Espírito Santo, podemos dizer assim, Matias agora é cheio do Espírito Santo, escolhido ali para ocupar o cargo. Matias então está ali pronto a ser um testemunha. É uma palavra muito abençoada essa. Ele seria uma testemunha. Está na nossa lição. Então Jesus falou, ser-me-eis testemunhas? Matias agora seria um testemunha. A obra não pode parar. Se Judas foi indigno porque ele pecou, porque ele traiu e foi para a perdição, a obra não pode parar. Deus levanta outro. Deus levanta o Matias. Essa é a nossa lição de hoje. Que Deus nos abençoe. No nome do Senhor Jesus. Jesus é a luz do mundo, nas trevas sombrias a glória.